Oi, crianças! Hoje nós vamos falar de ciências, história e geografia. Nós vamos começar falando dos seres da natureza. Vocês já observaram que a natureza é cheia de seres? Então vamos observar essa cena aqui, ó. Tudo que existe na natureza são chamados de seres. Então nós temos aqui as árvores, os pássaros, o menininho, né, que é um ser humano, outros animais aqui, ó, flores, a parte da vegetação de uma forma geral. Temos aqui, ó, a água, o ar, a rocha, o solo. Então, tudo que tem na natureza é chamado de seres. Só que existem aqueles seres que têm vida, que são chamados de seres vivos, e tem aqueles seres que não têm vida, que são chamados de seres não vivos. Então vamos entender. Os seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são seres animais e vegetais que existem na natureza. Dentro desses seres animais, nós também estamos inclusos. Então, a espécie humana, ela é uma forma de um ser animal. Então, os animais, a espécie humana e os vegetais são chamados de seres vivos. Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Então, olhem lá. A água é um ser da natureza, o ar, o solo, né, que é a terra, e as rochas, as pedras, são seres que são da natureza, mas eles não têm vida. E como que eu sei qual tem vida e qual não tem vida? Então vamos ver as características dos seres vivos. Todos os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Alguns se reproduzem, outros não. Alguns vão passar pelo ciclo da vida e não vão se reproduzir. Vão pular essa fase e vão morrer. Mas a maioria dos seres vivos, né, eles se reproduzem. Então vamos começar vendo aqui na espécie humana, né, que é a nossa espécie. Olha lá, o casal, aqui a reprodução, olha, ela está grávida. Então, nascemos, crescemos, né, nos reproduzimos e depois morremos. Os seres vivos obedecem a um ciclo natural da vida, lá nascem, crescem e se reproduzem e depois morrem. A mesma coisa acontece com os animais. Eu coloquei aqui um exemplo com os cachorrinhos, né? Mas qualquer tipo de animal também vai passar por esse ciclo. Alguns vão se reproduzir dentro da barriga da mãe, outros vão se reproduzir na água, no caso dos sapos, né? Outros vão se reproduzir através de ovos, como a galinha e alguns pássaros. Cada um vão ter o seu tipo de reprodução, mas vão se reproduzir também. Então, aqui, animais, tá dando o exemplo do cachorro, mas serviria para qualquer espécie animal. E também as plantas, né? Que as plantas também são seres vivos. Assim como os animais, elas também nascem, crescem, reproduzem e morrem. E também respiram. Nós, seres humanos, respiramos, os animais respiram e as plantas também respiram. Então, todos os seres vivos, animais e plantas, nascem, crescem, alimentam-se, reproduzem e morrem. É o ciclo da vida de todos os seres vivos. Ou seja, todos os seres vivos passam por esse ciclo. Então, aqui eu tenho o exemplo, né, da galinha. Olha lá, o pintinho nascendo do ovo. Aí vai se tornar o franguinho, a galinha, que vai se reproduzir botando novos ovos, né? Chocando. Depois que nasceu os seus filhotes, ela vai morrer daí a algum tempo. Então, é o ciclo da vida. Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Aqui a mesma coisa acontece com as plantas. Também nasce, cresce, reproduz e morre. Então, vamos pensar numa situação aqui. Dessa cena, o que vocês acham que são seres vivos? O pintinho?
O carro, a joaninha, a bicicleta, girassol? Pensem. Acertou quem pensou que é ser vivo o pintinho, a joaninha e o girassol. Esses três aqui são seres vivos. Aqui são seres animais, né? E aqui um ser vegetal, mas são seres vivos porque tem vida. E o carro e a bicicleta? Nós falamos que na natureza tem os seres da natureza, que tem os seres vivos e os não vivos. E o carro e a bicicleta, o que eles são? Se eles não são da natureza, porque da natureza nós sabemos que é a água, o ar, o solo, as pedras. E a bicicleta e o carro, que ser que é esse? Na verdade, o carro e a bicicleta são objetos criados, inventados pelo homem. Então, olhem lá. Seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo e as pedras. Existem ainda os objetos criados pelo homem, que não são vivos, como os carros, as roupas, os computadores, os brinquedos e vários outros. Então, tudo aquilo que é criado pelo homem são objetos inventados, eles não são seres vivos. O carro anda, mas ele anda por quê? Porque tem um ser vivo movimentando esse carro. A mesma coisa a bicicleta. Então, eles andam, mas não é porque eles se locomovem que eles são seres vivos. Eles são meios de transporte. Eles levam a pessoa de um lugar a outro, mas guiado por quem? Por um ser humano. Então, mas ele não passa, esses objetos, né, inventados pelo homem, não passam por esse ciclo de nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá? Aqui tem uma outra ideia aqui para vocês pensarem. Aqui nós temos uma menininha plantando um feijão e um menininho plantando uma pedra. Qual dos dois vocês acham que vai nascer? O feijão ou a pedra? O feijão. Sabe por quê? Porque o feijão, ele é um ser vivo, ele é um ser vegetal. E se eu plantar o feijãozinho, após alguns dias já vai estar aparecendo o brotinho, ele vai crescer, vai se reproduzir e depois de algum tempo vai morrer. Então, o feijão, ele se caracteriza como um ser vivo. E a pedra? Eu vou plantar a pedra, nada vai acontecer. Por quê? Porque a pedra é um ser da natureza, porém é um ser sem vida. Do jeitinho que eu colocar a pedra ali, ela vai ficar. Não vai nascer outra pedra. Deu para entender? Então, olhem lá. Vamos recordar isso que nós falamos. Quem que é ser vivo, né? O ser vivo é aquele que tem um ciclo de vida, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. O ser vivo precisa de alimento, ele precisa de água e ele também precisa respirar. No caso, os animais, as plantas e os micro-organismos. Lembrando que nós estamos inclusos aqui dentro dos animais, tá bom? E quem não é ser vivo? São aqueles que não têm ciclo de vida. Então, eles não precisam de alimento, não precisam de água, não precisam respirar. E exemplos desses seres sem vida, né? São as pedras, areia, nuvens e paredes. Aqui eu coloquei novamente aqueles exemplos que nós citamos, né, para a gente recordar. Então, olhem lá, uma espécie vegetal, olha lá, plantando a sementinha, essa plantinha cresce, ela se reproduz, olha aqui as sementes, ó, e depois morre. No caso do animal, olha lá, a galinha chocando seus ovos, nasceu o pintinho, cresceu, se tornou uma galinha adulta e os pintinhos que já indicam o quê? A fase da reprodução. E depois a galinha morre. Nessa última cena, nós temos uma pedra. Por que não tem continuação aqui da pedra?
Porque a pedra, ela não passa por nenhum ciclo. Ou seja, se eu colocar a pedra ali na caixa, ela vai permanecer na caixa, porque ela não nasce, ela não cresce, ela está na natureza, mas ela não vai se modificar, a menos que eu pegue essa pedra, eu quebre, mas não que ela vai passar por um ciclo sozinha, assim como nós seres vivos passamos, entendeu? Então, olha lá, o feijão e a galinha são seres vivos. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. A pedra não é um ser vivo. Ela não nasce, não cresce, não se reproduz, não envelhece e não morre. Deu para entender? Muito bem. Agora, já que nós falamos um pouquinho, né, da espécie humana, sabemos que nós somos seres vivos, vamos falar um pouquinho do nosso corpo. Vamos entender como que funciona o nosso corpo. Então, olha lá, a parte interna do nosso corpo é formada por esqueleto, músculos e os órgãos, né? E nós temos a parte externa e a parte interna. Aqui em cima dos músculos, né, nós vamos ter uma camada de gordura e por fim a pele, né, para que o nosso corpo fique com uma aparência melhor. O nosso corpo ele é formado por cabeça, tronco e membros, ó. Membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são as pernas. Nós temos o pescoço, que serve para ligar a cabeça ao tronco, e é ele que permite a gente movimentar, para poder olhar de um lado e do outro. Se não tivesse o pescoço, a gente teria que virar o corpo inteirinho, ó, para um lado e para o outro. Não tinha como virar somente a cabeça. Então, é o pescoço que permite essa movimentação, tá bom? Então, aqui, o nosso corpo, ó, vamos recordar. Ele é formado por cabeça, tronco, que é essa parte aqui, e os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas, e o pescoço, que vai ligar a cabeça ao tronco. E o tronco liga o quê? Os membros superiores e inferiores, ó. Como vocês olham as outras pessoas, vocês enxergam algumas partes do corpo, partes assim que são nítidas. Vocês batem o olho, vocês já são capazes de identificar. Então, são dessas partes que nós vamos falar agora. Olhem lá: sobrancelha, nariz, cabelo, olho, orelha, boca, perna, dentes, braço, língua, mão, pé e peito. Vamos ver agora lá no corpo, numa gravura que eu coloquei aqui para vocês. Olhem lá. Cabeça. Na região da cabeça, nós vamos encontrar a maior parte dos órgãos do sentido, ó. Os olhos, nariz, a boca e a orelha. Na cabeça, então, como eu disse, tem os órgãos do sentido. Os olhos, que vão nos permitir enxergar, que é o órgão da visão. O nariz, que vai permitir eu sentir o cheiro das coisas. Então, é o olfato. A orelha, dentro da orelha tem um ouvido. Esse ouvido, ele é responsável pela minha audição, ou seja, quando eu ouço, né, os sons, eu estou exercitando o quê? A minha audição. E a boca, que é o sentido da gustação, de eu sentir o gosto das coisas. Aí nós vamos ter o pescoço, né, que vai ligar a cabeça ao tronco. Aí no tronco vai ligar os membros superiores, né, o braço. Olha lá. E no braço nós temos as mãos. O tronco, ele é dividido em duas partes, em tórax e abdômen, ou seja, peito e barriga. Olha lá, peito e barriga, tórax
e abdômen. E os membros superiores, os inferiores, que são ligados ao tronco também, né? Que é a parte de perna, pé e o joelho que está na perna. Tudo bem? Então vamos recordar: cabeça, tronco e os membros superiores, que são os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Na cabeça nós temos olhos, orelhas, boca e nariz. Temos o pescoço, que vai ligar a cabeça ao tronco e vai nos permitir olhar de um lado e do outro. Aí nós vamos ter no tronco o tórax, o abdômen, peito e barriga. No tronco vai ser ligado os membros superiores, os braços, e os membros inferiores, que são as pernas. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho da parte interna do nosso corpo, porque a externa vocês já são capazes de observar assim que vocês olham uma pessoa. Eu coloquei só alguns órgãos, os mais importantes, para vocês saberem mais ou menos onde se localiza dentro do nosso corpo. Não estão todos os órgãos não, tá? Só alguns mais importantes. Então, aqui nós temos a tireoide, o timo, aqui é o fígado, ó, fígado. Aqui é o estômago, o pâncreas, os intestinos. Aqui tem os intestinos, né? O delgado e o intestino grosso. Aqui são os pulmões, os rins, aqui. Sistema excretor, ó. Os ureteres e a bexiga. O ureter sai lá do rim e vai chegar aqui na bexiga da pessoa. Aqui, ó, rim, ó. Ureter, e aqui a bexiga urinária. E aqui nós vamos ter o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, no caso da mulher, tá? E tem algumas curiosidades que nós vamos falar agora. Eu gostaria de saber se vocês sabem qual é o osso maior do nosso corpo. Alguém sabe? Pensa aí um pouquinho. E qual é o menor osso? Onde está o menor osso do nosso corpo? O maior osso do nosso corpo, ele se encontra na nossa perna. Ele é chamado de fêmur. É aquele osso bem grande da parte de cima da perna. E o menor osso, ele está dentro do nosso ouvido. Dentro do nosso ouvido existem 3 ossículos bem pequenininhos, chamado de martelo, estribo e bigorna. O menor deles é o estribo, embora o martelo e a bigorna também sejam pequenos, mas o estribo é ainda menor. Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá o fêmur, que é esse osso bem grandão da perna aqui, ó. Olha lá, localizado na parte de cima aqui da perna. E olha aqui um desenho do conduto auditivo, ó, dentro do ouvido. Aqui nós temos o tímpano, que é uma membrana. E aqui na sequência nós já temos os ossículos. O martelo, a bigorna e o estribo. Então, o estribo é o menor osso do nosso corpo. Tudo bem? Agora, nós vamos falar dos pontos cardeais e como nos orientar através do sol. Observem de manhã onde o sol nasce. Aquele lugar onde o sol nasce, ele é chamado de leste. E o lugar onde ele se põe à tarde, onde ele se esconde, é chamado de oeste. Sabendo esses dados, então vocês são capazes de se orientar através do sol. Então, vocês vão estender as mãos em direção aonde o sol nasce. Então, vamos supor que o sol nasce aqui. Então, aqui vai ser o leste. Onde ele se esconde, o oeste. À nossa frente, nós teremos o norte e as nossas costas, o sul, tá? Então, é muito simples. E aí, nós vamos ter esses 4 pontos, né?
norte, sul, leste, oeste. E esses pontos são chamados de pontos cardeais. Eles são representados também através de uma rosa dos ventos. E tem os pontos colaterais também que vocês vão aprender em séries seguintes, tá bom? Que são outros pontos que ficam aqui entre o norte, o leste, entre o leste e o sul, o oeste, o oeste e o norte. Existem outros pontos, mas o básico é isso que eu estou ensinando para vocês. Onde o sol nasce é o leste, onde ele se põe no final da tarde é o oeste, à nossa frente o norte e às nossas costas o sul. Agora nós vamos falar um pouquinho do tempo. O tempo, ele pode estar ensolarado, ele pode estar nublado, chuvoso, ventoso e também frio. Como que está o tempo hoje? Agora nós vamos recordar os meses do ano. Nós já falamos dos meses do ano e vamos recordar nessa aulinha. Então vamos ler. Os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses números que tem aqui na frente são os números que nós representamos os meses durante o ano. Então, janeiro é um mês representado pelo mês 1, né? É o número 1. Fevereiro, número 2, porque aqui é o primeiro mês do ano, aqui é o segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Então, em que mês do ano nós estamos? Então, nós estávamos em junho, né, no mês 6, e agora nós estamos em julho, que é o mês 7. Estações do ano. As estações do ano, elas são 4. Primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos ver as imagens. Aqui nós temos as flores, né, representando a primavera, porque a primavera é a estação das flores. Aqui temos uma praia, né, representando o verão, porque verão é a estação do calor. Temos aqui uma árvore, né, com folhas secas, representando o outono. E aqui o inverno. Primavera. O frio do inverno passou. Os dias começam a ficar mais longos e quentes. As folhas e flores crescem nas árvores e no Brasil a primavera começa em 22 de setembro. Então a primavera ela é caracterizada pela grande quantidade de flores que vão nascer. É uma estação bem bonita, bem florida, bem colorida e que nós encontramos bastante pássaros também, porque os pássaros vêm pousar nessas flores, né? Porque as flores são atrativos para os pássaros. E ela vem logo depois do inverno. Pode ver que fala lá, o frio do inverno passou, porque agora nós estamos no inverno, né? Quando terminar o inverno, vai entrar a estação da primavera. Então, o inverno vai passar e vai chegar a primavera. No dia 22 de setembro, né, nós vamos mudar para a primavera. Aqui está no Brasil, porque cada país, ele vai, as estações do ano vai acontecer numa época diferente. Para nós, vai iniciar no dia 22 de setembro. O verão é uma estação de calor. Então, olha lá. Férias, sol, calor, praia, diversão, piscina. Muitas coisas boas para fazer nessa estação. O verão é a estação do ano que vem depois da primavera e antes do outono. Então, olha lá. O verão ele está entre a primavera e o outono. No Brasil, o verão começa em 21 de dezembro. Normalmente, é a época que vocês já estão de férias da escola, porque ele vai pegar esse mês de dezembro, né? E também de janeiro, março, janeiro até março. Aí, quando for no dia 20 de março, nós vamos mudar do verão para o outono. Os dias voltam a ficar mais curtos e as folhas e frutos começam a cair no chão.
Os jardins e parques ficam como um mar, coberto de folhas de todos os tamanhos e cores. No Brasil, o outono começa em 20 de março. Eu vou voltar nessa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem bem característica de outono. Por quê? É uma época em que a cidade fica assim, até suja, vamos dizer assim, porque as folhas das árvores começam a cair, fica cheio de folha. É uma época que venta também. E por que essas folhas caem durante o outono? E o outono, ele é conhecido como estação das frutas, dos frutos. Então, as folhas das árvores, elas caem para darem lugar aos frutos que vão nascer. Por isso que é considerada a estação do fruto. Então, primavera, estação das flores, o verão, estação do calor, o outono, estação dos frutos e o inverno, estação do frio. Então, vamos falar do inverno. O inverno começou agora dia 21 de junho, então nesse momento nós estamos no inverno. Podem observar que o tempo está um pouco mais frio agora. Por quê? Porque nós acabamos de entrar no inverno. Nossa, que frio! Chegou o inverno, a estação mais fria do ano. Os dias são mais curtos e por isso escurece bem cedo. Então, podem observar que vocês vão ver que está escurecendo muito mais cedo do que o comum. Agora, nós vamos falar dos tipos de moradia. Cada um tem uma casa para morar, seja ela bem luxuosa ou mais simples. E as casas, elas são feitas de diversas formas. Cada casa é de um jeito. O importante é que a gente tenha uma casa onde morar, concordam? Então, olhem lá. Tipos de moradia. Moradia é a casa onde nós vivemos. Existem muitos tipos de moradias. Casas grandes, pequenas, prédios, casas de praia, de campo, etc. Os homens também inventaram diferentes modos de construir suas moradias e, para isso, usaram diversos materiais: madeira, pedras, tijolos, gelo, etc. Até os animais têm suas moradias. Os nossos animais de estimação, eles também não têm a sua casinha, não têm o seu lugarzinho? Então, também é um tipo de moradia. Eu coloquei aqui, através de um texto da Regina Villaça, alguns tipos de casas que vocês já ouviram falar, né? Mas que não é tão comum dentro da nossa realidade. Então, aqui nós temos as ocas, né? Que é a moradia dos índios. Aqui nós temos um iglu, que são as casas dos esquimós, e as casas que a gente escuta através dos clássicos que a gente tem contado ultimamente, que são os castelos, onde moram os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas. Agora, vamos ver as imagens para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui nós temos uma casa de palafita. Casa de palafita são aquelas casas que ficam sobre as águas. Olhem lá, ó. Em regiões como lá no Amazonas. Então, são regiões que têm muita água e as casas precisam ser construídas em cima de tábuas, olhem lá, e ficam submersas à água. Então, elas são chamadas de palafitas. Os barracos, normalmente nas favelas, né? Nós encontramos barracos feitos por papelão, madeira, folha de zinco. Temos casa pau a pique, olha aqui um exemplo de casa pau a pique. Alvenaria. Alvenaria são as casas que nós moramos, que são as casas feitas de tijolos. Aqui não tem nenhum. As casas feitas de tijolos. Edifícios, né, que são a mesma coisa que prédios. As ocas, que são as dos índios. Iglu, que são as casas de gelo do esquimós, que nós acabamos de falar. Olha aqui um iglu, ó. Não só no desenho, aqui é uma foto, ó. Iglu, castelo. E aqui a oca, ó.
E nós vamos ter as casas orientais, que têm um formato e um designer totalmente diferente. E também as cavernas também são tipos de moradia para algumas pessoas. E aqui é um exemplo de castelo, né? Que a gente encontra como tipo de moradia nas histórias de contos de fadas. Existem alguns países que realmente têm castelos, tá? E para nós, os nossos castelos mais comuns, nós chamamos de mansão. Mansão são aquelas casas bem bonitas, bem grandes, onde moram as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor, que são mais ricas, tá? Mas aqui na nossa região nós não temos castelos, tá bom? Agora nós vamos falar de zona urbana e zona rural. O que é zona urbana e o que é zona rural? Zona urbana nada mais é do que a cidade. Nós moramos na zona urbana. Existem algumas crianças da nossa sala que moram na zona rural. Então, zona urbana é a cidade e zona rural é o campo. Dentro do campo nós temos fazendas, sítios e chácaras. Na zona rural, existem algumas formas de diversão diferentes da nossa. O que seriam as formas de diversão lá na zona rural? Seria pescar, nadar na cachoeira, andar a cavalo, enfim, participar de festas envolvendo animais, rodeios. Na zona urbana, nós temos outros tipos de passeios: ir ao cinema, ir ao shopping, frequentar lojas, ir em praças. Então, os hábitos e costumes de quem mora na zona rural e na zona urbana são um pouco diferentes. E na zona rural vão ter características próprias da zona rural, como, por exemplo, as casas da zona rural não são próximas umas das outras, elas são distantes. Já na zona urbana, as casas são mais próximas. Existem até casas meia água, que eles chamam, que é aquela casa de parede meia. É feita uma casa, né, e dividida no meio por uma só parede, uma família mora de um lado e a outra mora do outro. Então, na zona urbana, as casas são bem próximas, já na zona rural, não. Na zona rural, tem um maior número de vegetações, de animais, plantações. Na zona urbana, tem, mas é bem menos, porque a zona urbana ela é caracterizada por lojas, hospitais, enfim, prédios e comércio de uma maneira geral, coisa que na zona rural não tem, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos fotos de exemplo de zona urbana e aqui fotos de zona rural. Agora vocês vão pegar a avaliação de vocês de ciência, história e geografia, que estão naquelas atividades que eu mandei para vocês. Nós vamos ver aqui, nós temos um quadro que tem seres vivos e não vivos. Menina, gato, caneta, pedra, cachorro, balão, boneca e sapo. Vocês vão encontrar essas palavrinhas no caça-palavras e poderão colocar o nome aqui, ó: caneta, balão, boneca, pedra, menina, sapo, cachorro e gato. Depois, vocês vão responder. Escrevam o nome dos seres vivos. Quais desses seres têm vida? Quais são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem? Então, vocês vão colocar aqui. E escreva os nomes dos seres não vivos. Então, quais são os seres não vivos? São aqueles que não passam por esse processo, esse ciclo, né, de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Do jeito que eles são, eles vão continuar sendo, tá? Eles não passam por esse processo. Então, vamos observar os desenhos aqui. A caneta. A caneta, ela é um ser não vivo. O balão, ser não vivo. A boneca também é um ser
não vivo, sem vida. A pedra também, um ser sem vida. Já a menina, o sapo, o cachorro e o gato são o quê? Seres vivos. Então, aqui nós temos seres não vivos e aqui nós temos seres vivos. Depois, nós vamos ver da parte do corpo. Eu coloquei um exemplo bem simples para vocês, somente da parte externa do corpo, porque é aquilo que vocês estão vendo. Eu falei um pouquinho mais do corpo, mas como curiosidade para vocês compreenderem, né, como que é o nosso corpo por dentro também. Mas vocês vão colocar só a parte externa. Então, vocês vão observar onde está indicando a flechinha. Então, olha, boca, pescoço, mão, braço, joelho e pé. Aqui tem os números, olha lá. 1, pé, 2, braço, 3, boca, 4, pescoço, 5, mão, 6, joelho. Então, vocês vão ver e vão colocar somente o número no lugar certo. Não é para escrever o nome, é somente para colocar o número. Depois dos pontos cardeais, vimos que onde o sol nasce é o leste, onde o sol se põe, oeste. A nossa frente, o norte, e as nossas costas, o sul. Depois vocês vão preencher aqui o do tempo, vocês vão olhar como está o tempo hoje, se ele está de sol, ventoso, chuvoso ou nublado, e vão marcar um X. Depois, vocês vão circular qual mês do ano nós estamos e em qual estação nós estamos. Pinte o quadrinho relacionado. Nós estamos na primavera, no outono, no verão ou no inverno? E depois os tipos de moradia. Aqui embaixo tem o nome de algumas moradias. Olhem lá: iglu, palacete, palafita, tijolo, tenda, madeira, pedra e oca. Vocês vão olhar as figuras e vão colocar o nome correto. Então, olhem lá: tenda, iglu, oca, pedra, madeira, tijolo, palafita e palacete. E para encerrar a nossa avaliação, vocês vão ver quais dessas gravuras aqui pertencem à zona urbana e qual pertence à zona rural. E vocês vão escrever embaixo urbana ou então rural. Então, olhem aqui, nós temos uma loja de brinquedos. É da zona urbana ou da zona rural? Urbana. Uma plantação, rural. Uma banca de jornais, revistas, urbana. Animais, né? Um rodeio, rural. Hospital, urbana. Um curral, rural. Prédios, urbana. Igreja, urbana. Cascata, rural. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de História, Geografia e Ciências. Um grande beijo e até a próxima aula.